Boa noite a todos, todas, todos, né? Estamos hoje reunidos para mais uma noite no Museu Surrupira, hoje com a temática Tucueiro Grande, Memória e Tradição de um Terreiro de Surrupira, né? E que a gente vai trazer como nosso palestrante o pai Clemilson de Oxóssi, lá do Maranhão, né? Ele depois vai se apresentar melhor, vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele, né? E quem vai ser a mediadora é a nossa bolsista, né? A Jennifer Blanco, né? Então eu passo aí a palavra para a Jennifer fazer as devidas apresentações e mediação da noite de hoje. Boa noite, gente. Estamos aqui, né, com mais uma noite no Museu Surrupira. Eu sou bolsista do projeto, me chamo Jennifer Blanco, e hoje a gente está trazendo, né, o pai Clemilson Santos, e o pai nasceu em um quilombo da zona rural de São Vicente Ferrer. Ele é o quarto filho de 6 irmãos, formado em ciências, com habilitação em química, tendo seu primeiro transe ainda criança, voltando novamente aos seus 12 anos. Frequentou, desde então, a tenda de São Raimundo Nonato, em Caratatituba. Caratatituba. Aos 36 anos, saindo para fundar o Tucueiro Grande, Alequesse do Oxóssi. Falei certo? Alequesse do Oxóssi. Tá bom. Eu passo a palavra agora para o pai Clemilson e pode começar. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jennifer. É um prazer imenso, tá? Eu estava pensando que o projeto seria daqui, da Federal daqui do Maranhão, mas quando, agora há pouco, eu soube que o projeto é do Pará, tá? Fiquei muito mais feliz, porque eu vejo que nós estamos indo um pouco mais longe, né? E agora nós vamos mais longe um pouco, tá? Então, Jennifer, como tu já me apresentou, meu nome é Clemilson dos Santos, tá? Sou nascido no interior do Maranhão, na zona rural de São Vicente Ferrer, num quilombo chamado Jussaral, tá? Vim para a Cidade Novo, ainda para São Luís, para estudar, e, por incrível que pareça, sou de uma família, a maioria é evangélicos. Minha mãe é evangélica, meu irmão é pastor assembleiano, meus tios, a maioria são evangélicos, e nasci eu com a espiritualidade. Tá? Certo dia eu tive o transe aos 7 anos e ninguém soube explicar do que se tratava. Tá? Quando, aos meus 12 anos, eu retorno à Assembleia de Deus para ser evangélico. Tá? E lá começou, pastor tendo uma conversa, e falava, e me olhava, e falava, e me olhava, e aquilo foi me tomando, a ponto de eu levantar e perguntar ao pastor se ele estava se referindo à minha pessoa. E ele falou que sim, se aquilo estava me tocando, era comigo. Aí pediu que eu me direcionasse até o público. Aí fui. Quando chegou lá, pronto. Apaguei, só retornei novamente na minha consciência, 24 horas depois, no outro dia que eu retornei à minha consciência, e estava totalmente sem entender, meu pai brigando, falando o que era aquilo, e todo mundo em cima. Estávamos recém-chegados nesse local onde a gente morava, era uma periferia também daqui de São Luís, e ninguém não entendeu.
Para mim foi muito difícil, porque a minha família, neste local, era um local mesmo periférico, estava iniciando uma invasão. E como meu pai, nesse tempo, trabalhava numa empresa boa, aí a gente tinha um pouquinho a mais de condição do que alguns lá do bairro, então chamou muita atenção, devido ao meu pai ser conhecido e um filho dele ter tido essa incorporação, esse transe de ter saído da igreja e saído rolando pela rua, um local muito distante da igreja para minha casa, era distante. Eu rolando pela rua, sem ter controle, muita gente atrás, sem conseguir segurar. Então, isso foi muito muito preocupante para minha família. Tá? E daí começa uma jornada que me levou a minha mãe a tomar atitudes, mesmo ela sendo evangélica. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá? Então, Jennifer, daí a minha mãe me levou ao terreiro, porque viu que não era meu local, não era lá na igreja. Tá? Então, minha mãe foi muito, tá? Muito prudente. Mesmo ela sendo assembleiana, tá? Ela vai totalmente contra o que a igreja pregava, contra o princípio que ela acreditava, né? E me levou a um terreiro. Tá? Mas aí as coisas têm um caminhar muito, assim, o destino acho que deveria ser, já estava traçado praticamente, porque a casa que ela me levou, na noite em que eu tive um transe muito sem controle, quando ela decidiu na madrugada do dia 31 de agosto me levar a essa casa, que ficava no bairro do Caratatiba, os meus avós maternos moravam lá próximo dessa tenda. E minha mãe decide me levar. E quando, nesse dia, era o dia de São Raimundo Nonato, dia do pai da casa, de festejar o pai da casa lá na tenda, que era seu Légua Bogi. E quando eu saí de casa na madrugada, estava praticamente encerrando a festa. E aí, o dono da casa mandou que continuasse a festa, que estava vindo um filho para casa. Tá? E quando eu cheguei lá, ele estava na porta me esperando. Eu, criança, sem controle, e ele me esperando na porta. Aí a minha mãe pergunta a ele o que era aquilo, o que estava acontecendo comigo. Ele disse que era mediunidade. Ela perguntou se o meu local seria o terreiro. Ele disse que sim, que tudo meu seria resolvido no terreiro. Ela vai e diz para ele que daquele dia eu estaria nas mãos deles. E no dia que ele não quisesse mais, que ele me devolvesse a ela. Não queria que eu fosse para outro local, que eu rodasse para outro lugar, não queria. Ela queria que eu, se não der certo ali, que eu retornasse para casa e fosse novamente para a igreja, mesmo não sendo meu local. E começa a minha vida na tenda São Raimundo Nonato. Aos meus 12 anos de idade, eu tive minha infância lá, minha adolescência, minha juventude, estudei, me formei e saí de lá, passei lá 38 anos. Tá? Mas antes da minha saída de lá, nós fundamos um grupo de pessoas, nós fundamos o hoje Tuncoeiro Grande. Tá? Com a minha idade de 17 anos, de primeira mão, eu não
fui para casa para entrar na gira, para ser um médio rodante da casa. O acordo foi feito que eu seria um órgão, um abatazeiro, que eu ia aprender a tocar os instrumentos e ficaria lá cumprindo a missão dessa forma. Só que todas as vezes que eu ia para um instrumento, ia tocar um tambor, ia pegar algum instrumento para tocar, eu entrava em transe com uma entidade chamada Cabocaíta. Tá? E quando chegou um ponto que seu Légua me disse que ele não poderia mais fazer nada, porque a casa não era permitido homens ser rodante, só tinha eu de filho homem, não tinha outro filho homem. Os filhos que chegavam lá homem, eu cumpri a missão de outra forma. E ele me disse que ele não teria como fazer. Não sabia o que fazer. O que minhas entidades queriam era que eu entrasse, que eu fosse rodante. E a casa, naquele momento, abriu mão para que um homem fosse rodante na casa. Aos meus 19 anos, no dia 26 de dezembro, eu tive um transe muito violento, muito sem controle, que quando eu voltei em mim, eu estava sem roupa. Tá? Tinha rasgado minha roupa toda, eu estava enrolado com uma espada, e para mim foi assim muito, sei lá, surreal, porque eu teria que explicar para minha mãe, quando eu cheguei em casa, o que tinha acontecido. Porque ela, no entanto, ela acreditava que eu estava lá sendo um abatazeiro, sendo órgão. Tá? Ela não imaginava que eu estaria lá sendo rodante. E começa uma outra fase na minha vida. Tá? Porque eu tive que contar para ela que aconteceu isso. E ela começou a bater conta, que ela não queria mais que eu fosse. Que não era esse o acordo. Que já estava passando de uma situação normal para um fanatismo. Tá? Eu estava me invocando com as coisas, estava sendo fanático nas coisas e ela não queria isso para mim. Aí, daí eu começou uma trajetória um pouco complicada, pois eu ainda não estava trabalhando, dependia da minha mãe, ela estava estudando, e tinha minha espiritualidade que eu não tinha mais como voltar atrás, tá? Porque eu tinha me encontrado ali, eu sentia dentro de mim uma força grande que me conduzia, tá? Na verdade, que me conduz até hoje. E eu sempre perguntava à minha mãe, que já partiu, a minha mãe Antônia, o que acontecia comigo, que transe era aquele. Ela só me falava que um dia, a hora certa, eu saberia que era. A hora certa eu saberia, porque ele não se identificava. Eu acho que passei uns 2 anos dessa forma, até que chegou o dia em que foi chamado para fazer algo, um banho na cabeça, e apresentado. Ele deu o nome, quem era, e era o rei Surupira. Tá? Então, virou um momento no terreiro, onde ia muita gente, tá? Eu ficava com vergonha, porque ficava muito cheio de gente, esperando o momento que ele chegava. Porque quando ele chegava, ele se enrolava nas folhas de espinhos. Então todo mundo achava aquilo muito, muito surreal, eu muito novo, com uma entidade que enrolava nos espinhos. Certo?
Então, daí, esta entidade, hoje, esta entidade de luz, esse ser maravilhoso, me direcionou na vida. Tá? Talvez, Jennifer, hoje em dia, muitos terreiros aboliram essa linhagem do meu pai Surupira, por essa maneira um pouco rude deles incorporarem, deles ter a folha de espinho como um objeto ali fundamental na incorporação deles, tá? Como amuleto, ou então como mesmo a demonstração do que são eles. Tá? E hoje em dia a gente vê muitas casas que não cultuam mais a linhagem deles aqui no Maranhão. Tá? São poucas. Certo? Nós passamos por muita situação devido a isso. Tá? Quando... Pode... Oi? Eu ia perguntar para o senhor como foi que o senhor começou na fundação do seu terreiro? Então, ele, com determinado tempo, ele foi ficando mais dócil, foi ficando mais... Não falava um português, sempre falou um linguajar típico dele, tá? A comunicação era difícil com os médios lá na tenda São Raimundo Nonato, mas eu tinha irmãs de santo que conseguiam entender o que ele queria. Tá? Então, com o tempo foi passando, ele foi trabalhando muito em cima de mim nas sessões, e a fundação do Tucueiro Grande começa por uma necessidade de um amigo. Tá? Não começou exclusivamente com meu pai Surupira. A fundação do Tucueiro Grande começa com a minha cigana, que foi a primeira entidade que me incorporou lá na Igreja Assembleia de Deus. O primeiro transe meu foi com esta cigana. Tá? Então, todos os primeiros passos dentro da minha espiritualidade foi com esta cigana. A fundação do Tucueiro Grande começa com esta cigana. Tá? Uns amigos precisaram de uma ajuda espiritual, conversaram com ela e a gente começou a ajudar eles na casa deles, no bairro onde eu residia, na Vila Itamar. Depois foi juntando bastante pessoas, aparecendo muitas pessoas, e lá não dava mais. Tá? Eu resolvi despachar as pessoas, que não dava para mim, não era aquilo que eu queria, e eu estava prestes a me formar, pretendia fazer um concurso, e não era isso que eu queria. Eu não queria um terreiro. Tá? Mas eu recebi um recado de Rei Surupira que eu teria que ter um canto para ele. Tá? E eu disse para ele que não, que ele pedisse tudo, mas aquilo não era para mim. Eu não achava que isso fosse para mim. E foram umas palavras fortes. A partir desse momento, a minha vida tem uma mudança muito difícil. Tá? Passei por momentos difícil mesmo, mas com 2 anos depois dessa decisão minha, a cigana me toma. Eu estava sendo gestor de uma escola municipal daqui, de São Luís, e a cigana me toma um dia. Passou uma tarde toda incorporada. Uns 2 dias depois,
uma das pessoas que me acompanhavam me disseram que ela tinha ido atrás de uma casa. Tá? Ela foi lá, ela fechou o contrato com uma casa, pagou a casa e montou a casa. Tá? E eu disse que eu não iria, que aquela casa não era para mim, que eu não queria aquilo para mim. Tá? Não queria, não me via, não era isso. Eu era jovem, eu tinha a minha vida toda pela frente. Certo? Só que as coisas foram tomando rumos, foram começando a dificultar para mim, uma parte para mim, principalmente financeiramente. Eu comecei a ficar desorientado em relação ao financeiro. Tá? Aí saí da educação, fui para a saúde e dificultou a minha formatura. Eu resolvi dizer para ela que eu não iria morar na casa, mas eu iria aos sábados atender. Ela poderia descer nos sábados. Passei 4 anos nessa situação. Só ia lá dia de sábado para ela atender o pessoal. E com 4 anos, ela me tomou na casa da minha mãe e disse: de hoje acabou. Hoje ele vai para a casa dele porque não há necessidade mais disso. E foi o momento onde estavam todos os meus tios reunidos. E ela disse que daquele momento eu acabava. Eu tinha que ir para minha casa, eu tinha que ir para a casa onde ela tinha organizado para mim. E peguei as coisas e fui embora. Minha mãe chorando, que não havia necessidade de eu sair de casa, mas eu já não me sentia mais. Tá? Então, quando chegou 15 de novembro desse ano mesmo, de 2006, no dia 12, 13, Rei Surupira me toma e pediu que eu reunisse no dia 15 de novembro o grupo de pessoas que acompanhavam a gente e que fizéssemos uma reza, uma ladainha em homenagem a Nossa Senhora da Conceição e Santa Helena. E quando ele chegou, ele falou que daquele dia em diante estava fundado a casa dele, que dali para frente seria a casa dele. E o nome seria Tuncoeiro Grande. Aí, pronto. Eu comecei a fazer reuniões aos sábados, sábado e segunda, sábado e segunda, sábado e segunda, porque dia de quinta tinha na casa da minha mãe. Então, o dia escolhido seria as quintas-feiras, mas como tinha na casa da minha mãe, de santo, eu não poderia fazer na minha casa. Ficou dia de segunda e sábado. Sim. Ficamos bastante tempo nessa casa, acho que 11 anos. Tá? A casa cresceu muitos médios, vieram muitos médios, já tinha muita gente na casa. E apareceu uma senhora, frequentava a casa da minha mãe de santo, e tinha conhecimento no Quilombo de Santana. Tá? Essa senhora, chamada Maria Luísa, ela começou a frequentar conosco também nossas reuniões, e ela tinha conhecimento com as pessoas no Tuncoeiro Grande. Não, Tuncoeiro Grande não, no Quilombo de Santana. Mas a cigana não tinha gostado do nome Tuncoeiro Grande. Tá? Aí pediu que a gente encontrasse outro nome para o terreiro. E pediu que colocasse o nome do terreiro Alequecido Oxóssi.
Só que depois, em estudos, a gente foi ver que a Lequeci significa árvore, árvore sagrada do Oxóssi. Tá? E, até, no entanto, a casa da minha mãe Umbanda, a nossa Umbanda também, Caboclo Surrupira, Pai José de Angola, o Caboclo Pena Dourada, comandando a casa. Certo? Com isso, nós começamos a visitar o Santana, o Quilombo. Uma entidade que eu recebo, chamada Zé Raimundo Camaroeiro, compra um sítio em uma outra comunidade aqui, na área rural de São Luís, para que a gente colocasse um terreiro. Fizemos várias reuniões lá nesse sítio, com a comunidade, só que depois eu não era isso que eu queria para mim. Eu volto novamente a estaca zero. Não é isso que eu quero. Eu não quero um terreiro. Eu não nasci para isso. Eu não vou querer isso para mim. Tá? Começa de novo o conflito. E abandonei o sítio. Não fui mais no sítio. Tá? Aí foi que surgiu Maria Luísa. Maria Luísa convidou a gente para conhecer o Santana. Ela tinha uma conhecida que tinha um terreiro no Santana. E por motivos, ela tinha parado com o terreiro, não queria mais levar o terreiro para frente, e o terreiro estava lá sem funcionar, ela tinha despachado os médicos, todo mundo. Quando nós chegamos lá, o terreiro era de Dona Surrupira. Aí não, isso não dá certo. Eu estou fugindo de terreiro com Surrupira, porque tem toda a situação com espinho, e eu ficava com medo dos médios da casa, quando envolve o espinho, é sério, né? Então, eu ficava com medo dos médios da casa, na incorporação, se enrolar com espinho e ter problema, isso me deixa um pouco travado em colocar um terreiro. Porque a partir do momento que esse Surrupira, 15 de novembro, deu a ordem, muitos dos médicos começaram a receber os filhos dele. Tá? Então, ele pediu que durante 7 anos eu fizesse uma obrigação para ele nas matas. E durante esses 7 anos, a gente encontrou, através de Maria Luísa, o Santana, que é um quilombo da zona rural de São José de Ribamar, que é um dos municípios que fica dentro da ilha. Tá? Aí, nós fizemos durante 7 anos, e no decorrer desses 7 anos, conhecemos Mãe Maura, que tinha este terreiro da nossa Surrupira, que, por motivos dela, pessoal, tinha dado um tempo. Tá? E a minha entidade, seu Zé Raimundo, incorporado um dia, conversou com a Dona Surrupira e disse que ele assumiria o terreiro. Eu não quis, a minha cigana também não, mas seu Zé Raimundo disse que ele assumia o terreiro. Aí começa nós migramos da cidade operária para o Santana. Totalmente dificultoso, sem transporte coletivo, sem infraestrutura nenhuma, e começou a gente ir para o Santana. Passamos lá com Mãe Maura, na frente da casa, 10 anos. Tá? E chegou um ponto que Rei Surrupira me disse que não, que era a hora de eu ter meu chão, de eu ter minha pedra. Tá? Eu precisava, minha mãe já estava adoentada, minha mãe de santo, eu precisava concluir meus trabalhos espirituais, de feitura. Eu decidi ir para o Rio de Janeiro concluir algumas coisas que faltavam. Aí resolvi
conversar com o rei Surupira da minha ida para o Rio de Janeiro. Só que quando eu concentro para conversar com ele, ele não vem. Vem o meu guardião, aparece e me diz que não, que eu não tinha que ir para o Rio de Janeiro. Que as minhas águas, que a minha vida, que nada meu tinha a ver com o Rio de Janeiro. Tá? E eu sempre questionando, porque nossa casa era de Umbanda. E aqui no Maranhão, o forte é tambor de mina. Tá? A nossa Umbanda aqui no Maranhão é uma Umbanda muito regida pelo tambor de mina. Tá? Uhum. E o meu guardião disse que eu não fosse para o Rio de Janeiro, que eu procurasse aqui no Maranhão concluir as minhas coisas. Tá? Não achei, não procurei casa de Umbanda porque não conhecia. E novamente, através da minha cigana, eu dou um outro passo. Eu migro do tambor da Umbanda para o tambor de mina. O tambor de mina. Agora, um fato muito interessante, Jennifer. No dia de eu adentrar o tambor de mina, fui conversar com o meu atual pai de santo, pai José Itaparandi, de Badé, do terreiro Pedra de Encantaria. Conversei com ele disse que aceitava, mas eu falei como eu achava que deveria ser, porque eu não estava pronto para largar a Umbanda. Eu não me sentia fora da Umbanda. Tá? A minha vida toda foi Umbanda. Então, seria muito difícil eu dizer para o povo que acompanhava a casa, que estava na casa, que eu ia largar a Umbanda para o tambor de mina. Aí ele me falou que não era necessário isso, que eu poderia levar as duas dentro da minha casa, só saber diferenciar as coisas. Tá? Agora, o fato interessante, Jennifer, foi que quando, na véspera, uns dias antes de eu ir para o recolhimento, eu tive um sonho. Tá? E nesse sonho, tinha muita gente dentro de um salão que eu não conhecia todos. Tá? Mas eu via muito bem de um lado o Preto Velho, Pai José, e do outro, Rei Surupira. E, de repente, aquele povo que estavam todo dentro daquele salão, eles foram se dividindo, um para o lado de Pai José e o outro para o lado de Rei Surupira. Tá? E o que acontece nesse momento? Separa a Umbanda do tambor de mina. E, saindo do recolhimento, eu decidi a construção do Tucueiro Grande, uma nova sede para o Tucueiro Grande. Tá? E nós estamos há 3 anos com a nova sede do Tucueiro Grande, no Quilombo de Santana. Tá? Fica o Tucueiro Grande de um lado e o terreiro da Mata Zombanda de Mãe Maura, chefiado por Dona Surupira, do outro. Tá? Tudo próximo. Certo? E assim foi minha trajetória até os dias atuais. Aí, Clemilson, ia perguntar que, durante a nossa pesquisa, a gente encontra muitas narrativas, e todas são populares, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da mitopoética, né, do Surupira, com o Rei Surupira, na verdade. Se o senhor pode contar um pouco, se for permitido, estou encantado. Rei Surupira, aqui dentro do nosso Maranhão, né, dentro da nossa grande ilha, principalmente. É uma entidade muito forte, como outras mais, uma família de muita vigilância quando incorporados estão, por esse fato de
de gostarem de estar com suas folhas de espinho, certo? Eu quando tive o primeiro transe com ele, eu fiquei muito apavorado, muito. Porque um período antes, eu tive um espinho no meu braço que fui ao médico, o médico não conseguia, ninguém não conseguiu detectar o que era, e aquilo só inchando, e um dia a minha entidade, a cigana, pediu que eu passasse dendê em cima. Dendê, e depois saiu esse espinho. Era um espinho grande. Eu fiquei com medo porque eu imaginei se aquele espinho caísse nos meus olhos. Se o outro que aparecesse saísse dos meus olhos. Porque, no entanto, eu ainda não tinha tido um transe com o rei Surupira e apareceu aquele espinho. Eu não tinha tido contato com nenhum pé de um tocoeiro, com espinheiro, de jeito nenhum. E quando surge ele, eu fiquei muito apavorado, tá? Então, depois de ter tido esse transe, eu comecei a ter conhecimento, eu comecei a ver minha mãe incorporada com ele, minha mãe de santo. Aqui tem um terreiro também de uma família de Surrupiras, que é o terreiro Fé em Deus de Mãe Eusita, tá? Onde é comandado pelo filho de seu Surrupira, seu Surrupirinha. Então, eu comecei a buscar, conhecer quem era Rei Surrupira, o que era a família de Rei Surrupira, o porquê que todo mundo tinha muito medo deles descerem nos terreiros, certo? Para saber com o que eu estava lidando, como é que eu tinha que lidar. E busquei, estudei bastante, fui atrás de pessoas que conheciam, né, que tinham relações direto com esta família, tá? Então, assim, a gente tem esse conhecimento que são caboclos que vêm do centro da mata escura, né? Existe um estudo aqui no Maranhão que fala que são pigmeus que vieram da parte da África, né? Uma parte da África, que moram na mata escura, na mata zombanda, mata gangá, certo? Então, assim, a minha relação com ele, com meu pai, com meu dono, Rei Surupira, tá? Caboclos que vêm do meio da mata escura, tá? Caboclos de difícil entendimento, de difícil relação com outras entidades, tá? Mas que muitas outras entidades de outras famílias acabaram sendo agregados a eles, tá? Como os turcos, como alguns léguas, alguns turcos, alguns bandeirantes, assim como muitos caboclos da família deles também migraram, foram foram agregar-se a outras famílias. Então, para nosso conhecimento, na nossa casa, Rei Surupira é o caboclo rei da mata escura, certo? Rei da mata dos espinhos, rei do centro da mata, tá? Da mata sombria, o centro da mata que fica escuro, é o guardião da mata, é o guardião das estradas, certo? Esse é o nosso pai, Surupira. E quem são os Surrupiras da família? A nossa casa é chefiada por ele, o Rei Surupira, tá? Ele tem um nome dele, tá? E a nossa casa tem um grande número de surrupiras, tá? Grande. Além dos filhos dele, muitos guias
de outras famílias que agregaram-se aí, a família dele. Na nossa casa nós temos Dona Taquariana, temos a própria Dona Ita como Surrupira, a própria Dona Chicabalhana, que vem com na linhagem de Surrupira, temos seu Surrupirinha, temos seu Tuncoeiro, que é um dos filhos mais velhos dele, tá? Temos Dona Surrupira, porque existe Dona Surrupira, a mãe, porque, Jennifer, a família Surrupira é uma das famílias, ou então, eu não vou nem te dizer que é uma das, para meu conhecimento, é a família aonde é a matriarca que chefia a família. Tá? No caso, Dona Surrupira, sendo a líder, tá, da família, e não ele, o rei Surrupira. Tá? Eu já tentei muito, já conversei bastante com ele, ou fico perguntando muito à Dona Ita, tá? Mas tudo que transparece na conversa que eu tenho com ela, com ele, é que ela, Dona Surrupira, seja a chefa da família. Tá? Então, na nossa casa, nós temos seu Sentinela na linha dele, temos seu Mata Escura, temos seu Abitaquara, seu Tuncoeiro, eu já falei. Tem muito mais que eu, nesse momento eu não lembro mais o nome de mais, mas a gente tem um grande número de Surrupira na nossa casa. Seu Índio Urubu também, como um Surrupira dentro da nossa casa. Certo? Seu Valdemar dentro da nossa casa como um índio, como Surrupira. Tá? Então, nós temos essa variedade de filhos dentro da nossa casa. Certo? Agora, Jennifer, existe o quilombo que nós temos, a nossa casa foi fundada, é um quilombo tido como de Surrupiras. Tá? A própria comunidade, tá, é regida por Surrupiras. Nós, ao chegarmos nessa comunidade, nós tivemos um pouco de dificuldade para adentrar, para fazer os nossos rituais. Tá? Por quê? Porque os Surrupiras de lá, tá? Porque existem os Surrupiras da mata, de dentro do centro da mata, mas existe também uma família de Surrupiras que moram na beira dos mangues. E nós tivemos dificuldade, porque quando eu cheguei para fazer as obrigações lá na comunidade, para a gente poder adentrar, para a gente poder fazer nossas coisas lá, para a gente fazer nossos trabalhos, para a gente fazer nossas reuniões, para a gente fazer as nossas louvações ao nosso sagrado, existiu um Surrupira lá que não deu caminho, ele barrou a gente quando a gente chegou lá. Eu tive que fazer para estes Surrupiras de lá bastante oferendas para poder começarmos a adentrar, a fazer os nossos rituais. Uma dessas vezes, eu acabei me perdendo no fundo da área que era o terreiro. Tá? Me perdi, fiquei sem saber onde eu estava, e caminhando, já estava nas proximidades do rio, quando mãe Maura mais o filho dela começaram a me chamar, e eu sem ouvir, de repente caiu uma folha de uma palmeira, caiu, e eu saí daquele transe ali involuntário e fiquei sem saber onde eu estava. Eu estava já adentrando o brejo, próximo ao rio, e mãe Maura me chamando. Aí eu retorno. Ela disse: o que aconteceu? Eu disse: eu não sei. De repente eu não sabia onde eu estava. Tá? Então eu tive essa dificuldade com os Surrupiras do local. Tá? Aí
a mãe de santo mais antiga deste quilombo me fala isso. Meu pai, o seu Surrupira, o rei Surrupira que o senhor recebe, ele é de uma outra tribo, de uma tribo que vem do centro da Mata Escura. Mas nós temos esta outra família de Surrupiras, esses outros Surrupiras, que eles moram aqui, que moram na beira do mangue. É uma família Surrupira muito mais rude, muito mais brava, muito mais difícil de compreender, muito mais difícil de conversar, e ele não permitiu ainda que o senhor adentre aqui. Então, precisa fazer mais coisas, precisa fazer mais oferenda. Aí sim que a gente começou, eu conversar com ela, ela me orientar, e nós estamos lá na comunidade, mas nós tivemos essa pequena dificuldade. Eu queria saber se o senhor conhece o Mazangão, o próprio Mazangão, se o senhor pode falar um pouco sobre... Mazangão. Isso. Não conheço por esse nome, minha filha. Carneirinho de Mazangão. Qual? Carneirinho de Mazangão. Não, nós não temos conhecimento dessa entidade aqui no Maranhão. Nunca ouvi falar. Tá? Me desculpe, eu não tenho como responder essa pergunta. Pode contar mais histórias do seu terreiro e se... só um instante. E se, além do Rei Surrupira, outras entidades são assentadas nos Filhos de Santo também, seu terreiro. E o senhor pode cantar algum ponto para gente? Posso, sim. Posso. Quando eu tive o meu primeiro transe com o Rei Surrupira, ele cantou. Ele cantou. Na verdade, o guia da minha mãe de santo estava cantando. Estava cantando um ponto que fala assim. Deixa eu lembrar aqui. Um grito que eu dei na aldeia, a aldeia estremeceu. Um grito que eu dei na aldeia, a aldeia estremeceu. Sou eu, Surrupira da mata, e o dono de lá sou eu. Sou eu, Surrupira da mata, o dono de lá sou eu. Então, quando eu tive meu primeiro transe, o guia da minha mãe estava cantando esse ponto. Tá? Mas não foi identificado no momento se eu tinha incorporado com o Rei Surrupira ou se era com o filho dele. Tá? Só depois de de um ano, por aí, foi que ele cantou um ponto incorporado, eu em transe com ele, aí foi identificado se que foi ele. O ponto diz o seguinte: o meu cavalo é um porco queixada, e a minha coroa de espinho. O meu cavalo é um porco queixada, e a minha coroa é de espinho. Minha trincheira formei no tuncoeiro, sou eu, Mata Zombanda, Surrupira brasileiro. Minha trincheira formei no tuncoeiro, sou eu, Mata Zombanda, Surrupira brasileiro. Aí foi identificado que era ele, tá? A minha mãe conversou comigo a respeito, com o que eu tinha que, como é que eu tinha que agir. Depois ela me entregou o ponto da casa que tinha na casa, né?
lá na tenda São Raimundo Nonato, ela entregou o ponto que daquele dia eu seria responsável por aquele ponto, tá? De levar os espinhos e de cuidar do ponto. É engraçado porque eu, ainda novo, eu tinha que tirar os espinhos, enrolava em bastante papel, convidava uns amigos meus para ir comigo na mata tirar os espinhos, enrolava em bastante papel, ia dentro do ônibus com esses espinhos pro terreiro. E quando chegava o dia dos toques, das festas, esses meus amigos iam me acompanhar. E meu pai Surrupira tomava conta de mim e se enrolava nos espinhos. Aí meus amigos diziam assim, rapaz, tu é muito tolo. Como é que tu vai pro mato tirar espinho para tu mesmo te enrolar nesses espinhos? Né? Mas não era eu, não era o meu querer. Era o querer dele, tá? Eu não poderia fazer nada. Eu acho, na verdade, eu não achava, eu acho que é uma forma ali dele demonstrar que realmente eles existem, que realmente existe essa força maior que governa, que está ali no centro das matas, que está ali lutando para defender as matas, para poder acabar muito com essa grande derrubada, com esse grande desmatamento que está tendo, né? Certo? Porque Jennifer, na minha comunidade, eu brigo muito, porque eles gostam muito de derrubar os tuncoeiros. E, para mim, cada tuncoeiro que derruba enfraquece a linhagem. A linhagem já está muito fraca dentro dos terreiros devido à incorporação com a folha de espinho. Porque antigamente aqui no Maranhão, Jennifer, tinha o tambor de espinho, tá? Todas as casas tinham o tambor de espinho, aonde reunia grande público para olhar, para contemplar os médios rolando naquelas camas de espinho. Os terreiros eram cheios de folhas de espinho, de troncos, enchiam o terreiro de folhas, e quando os médios entravam em transe com surrupiras, eles dançavam rolando em cima dessas folhas. Então, isso chamava um grande contingente de pessoas para poder presenciar. Tá? E essa dança, essa forma, tá? Foi enfraquecendo, os terreiros foram tirando, até porque existe hoje em dia muitas leis que proíbem, né, muito ritual dentro da casa. Esse ritual é um ritual muito forte. Tá? Nós não temos lá no Tuncoeiro Grande esse ritual de cama, nós tiramos. Mas nós ainda temos o ritual deles dançarem com as folhas de espinho. Tá? E tenho muito medo devido ao grande avanço. É bom o avanço do poder público? Porque nos mostra, tá? Nos dá força para nós aparecermos para a sociedade que a gente existe, que a gente está ali, que a gente é uma religião, que nós não somos do demônio, que nós não cultuamos o demônio. É bom, é muito bom, mas enfraqueceu muitos rituais que nós tínhamos aqui dentro dos nossos toques. E um desses rituais é o tambor de espinho, tá? Hoje são pouquíssimas casas que tem esse tambor de espinho. Tá? E daí, quando minha mãe me entregou esse ponto da casa dela, eu fiquei durante muito tempo zelando do ponto do meu pai Surrupira na casa. Tá? E temos também, depois, ele canta sempre o tununum, tununum, tununé. Eu sou caboclo do Tucum, eu sou caboclo do Tucum, e quando eu vim da minha terra, caboclo sou. Eu passei no Laranjal, caboclo sou.
Eu sou o rei Surrupira, caboclo sou, e morador do Tucumã, caboclo sou. Foi quando eu vim da minha terra, caboclo sou. Aí eu passei no Laranjal, caboclo sou. Eu sou caboclo, Surrupira, caboclo sou, e morador do Tucumã, caboclo sou. Bonito. Eu queria agradecer, né, Pai Clemilson, pela sua fala. Foi de extrema importância e muito rica também. Vou aqui também agradecer ao pai, né? Foi ótimo, a gente está muito feliz, né, por ter recebido esse conhecimento, então a gente agradece bastante, né, por esse compartilhar de conhecimento com a gente, e cada pessoa que vem é um pouquinho mais que a gente aprende. Eu tenho uma pergunta que eu queria saber se você tem uma evidência, ou se ele se mostra para você o rei Surrupira como ele é, né? Para você como ele se apresenta, assim, como, não sei se você já viu ele, né, ou se ele já botou na sua cabeça como ele é, e se você poderia falar um pouquinho disso, né? Quem tá perguntando, que eu não estou. É o Diogo. professor Diogo. Diogo, a visão de rei Surrupira. Ah, se eu já vi rei Surrupira. Eu já vi rei Surrupira. Tá? O pessoal tem um mito que rei Surrupira, que a família Surrupira são sombras. Tá? Nós temos na nossa casa um ponto onde ele canta também isso, que eles são a sombra do tucueiro. Tá? Mas eu já tive uma visão de rei Surrupira. Eu já presenciei, rei Surrupira já apareceu para mim, sim. Tá? Eu me limito a te descrever como é rei Surrupira, tá? Porque eu acho que ainda tem que ter um pouco de segredo, né, sobre ele, mas uma coisa eu te falo, para mim ele não apareceu essa sombra, que o povo acha que ele é a sombra, tá? Não acho, tá? Ou tem um outro dito que eles são pigmeus, tá? São entidades bem pequenas, bem pretinhas, tá? Sim, são pretos, são negros, sim. Tá? O meu Surrupira, o Surrupira que eu recebo, realmente é negro, já é um meu senhor, tá? Na minha vida, na minha mediunidade, na incorporação que ele tem comigo, ele desce bem senhor, bem velho, tá? E é isso, a imagem dele, um senhor idoso, tá? Nós temos no mês de novembro a festa dele na nossa casa. A gente festeja ele no mês de novembro, dia 15. Tá? Então, geralmente, nós temos uma abertura para a festa no dia 1º de novembro ou 31. Tá? A partir daquele momento, a partir do dia 29 de setembro, que é o tambor de São Miguel, que é o tambor de Xangô que a gente faz, após o tambor de Xangô, o tambor vira para a família dele, de seu Surrupira. Tá? Ele passa o resto do ano todo no Senhor, de poucas falas, de bem pouco vir em terra também, mas quando vem é brando e tudo. Mas a partir do dia 29 de setembro, quando tem a passagem de Xangô, que vira para a família Surrupira, eles dão uma virada muito forte na linha e eles veem o natural deles, tá? Vem um pouco dançando, um pouco assim, uma dança mais forte, mais no ritmo deles, ele fala no linguajar dele, tá? E já se dança com a folha de espinho, então a gente sabe que daquele momento ele está realmente, tá, na linha dele, pura de Surrupira. Tá?
E até em novembro, dia 15 de novembro, ele já vem, quase não vem na casa, só vem mesmo no dia da festa. E quando ele chega no dia da festa, ele chega dessa forma, muito ruim de compreender, quase ninguém compreende a fala, tá? E dançando com espinho. Tá? Então, nesse momento, eu já não tenho ele como ele sofre um translado de um velho, de um senhor, tá? Com uma força mais nova, certo? Porque ele já fica um pouco mais, fica bem mais empinado e o dançar dele já é totalmente diferente. Mas a visão, como ele apareceu, como ele vem para mim, essa visão, essa de um senhor, tá? De idade, certo? Obrigado, pai. Maria Santana, você quer fazer alguma pergunta? Pode ligar seu microfone. Eu queria assim, elogiar muito os alunos da museologia, porque eu também sou museóloga, né? Eu vi a museologia nascer na Amazônia, dentro do Museu Geld, não é? E hoje eu estou no Fórum de Museus de Base Comunitária, que trabalha com a museologia social. Eu acho que a participação de vocês nesse métier, nesse cenário de grande conhecimento sobre as ancestralidades, as entidades, é de suma importância para o museólogo, né? Porque um dia ele vai se defrontar numa situação de evento, exposição, artigo, participação, né, nesse cenário da religiosidade. Eu gostei muito da narrativa do pai, né, e achei muito interessante as paradas que ele dá, né, as pausas. Eu acho muito, é como se ele estivesse fazendo um musical orquestrado, né, de pausa, de sons, de cores, de cenário, assim, uma coisa muito, muito legal, quer dizer, dentro da minha visão, né, dentro da minha interpretação. E eu queria também perguntar a ele, se, quando ele fala do tucum, é o tucum, o nosso Tucumã, ou é uma palmeira, o que é? Essa seria a minha pergunta. Maria Santana, é isso? Professora, quando eu dou esse espaço, é porque eu mesmo assumo. Tá? A voz Exatamente. que começa meus olhos logo a querer descer lágrimas. A senhora não tem noção do que é um amor tão grande, tá? O povo às vezes pergunta, mas tu amor é esse por uma entidade que rola espinho? Não sei explicar, tá? Mas aquilo me fortalece. Quando ele vem, que ele rola no espinho, aquilo me fortalece. Então, o meu amor é tão grande por essa entidade, por esse ancestral, que falar dele eu me emociono muito. Tá? Então, por isso eu dou essas pausas. O que é o tucum da gente? Aqui nós temos uma palmeira. Tá? Eu vejo muito falar em tucumã e às vezes eu estou no TikTok dando uma olhada, eu vejo alguém pegando o tucumã para tirar as polpas, para fazer sucos, e eu fico muito curioso em ver o que é tucumã. Já andei pesquisando também. Aqui nós temos uma palmeira chamada tucum. Eu acho muito parecido com esse tucumã. Tá? Eu acredito que seja também o tucumã. Ela é uma palmeira de baixo porte, às vezes não fica, apesar de nossa casa ser tucueiro grande, porque às vezes a gente vê uns tucueiros aqui muito grandes, bem grande mesmo. Mas ela geralmente não é de porte alto. No verão, elas são umas palmeiras que ficam bem verde, um verde bem bonito, agora totalmente cheia de espinho.
tá? Do caule às folhas totalmente cheias de espinho, certo? Ela fica verde e no período fica bem amarelo, um amarelo assim já mais para laranja, bem mesmo concentrado, uma cor bem firme. E só que aqui nós não aproveitamos a polpa, tá? Aqui se aproveita a amêndoa dela, é extraída para fazer azeite, para fazer óleo, tá? Mas é muito difícil. Polpa eu não vejo ninguém comentar que utiliza. Tá? É parecido com o espinheiro também, que, segundo a sua característica, é muito parecido com o espinheiro, né? E você diz que não aproveita a polpa, né? Aqui não vejo falar. Não conheço ninguém que aproveite. Mas aproveita o óleo, é? Aproveita o óleo? A amêndoa que tem dentro do coco, sim. Sim. Ah, tá. Muito obrigado, viu? Que seja a mesma palmeira, assim, o tucueiro, pelo pessoal que eu perguntei aqui que trabalha com essa questão de vegetal aqui, né? Parece que não tem uma diferença, mas eu acho que é questão do local mesmo, de aproveitar ou não. Mas a gente ainda vai se debruçar mais sobre isso, né? Para realmente saber qual é a ação, né? E tal. Legal, muito legal. A gente se debruçar, saber realmente, como ele diz, que está intrincado com a entidade dele, né? Tá, faz parte da. Eu não digo que seja um adereço da entidade dele, mas ele diz que tem a ver a questão da derrubada desses tucuns aí, ele acha, na opinião dele, que vai enfraquecendo. Eu não sei se vai enfraquecendo a fé, ou se vai enfraquecendo a participação, ou se vai enfraquecendo o vegetal na paisagem daí do Maranhão. Eu vejo enfraquecer a paisagem, tá? E também eu vejo enfraquecer a atuação desse espiritual, dessas entidades, tá? Dentro do nosso culto, eu acho que vai acabar extinguindo a atuação deles, porque lá no quilombo que eu nasci, no quilombo onde está a nossa casa também, geralmente existe das ramas do tucueiro, umas moitas de tucueiro bastante grande, aonde o meio dela é bem limpinho, como se sempre fosse varrido. Então, geralmente, alguém diz assim, aqui mora o Surupira. Aqui que mora o Surupira. Tá? E nós temos aqui o culto de oferecer fumo de rolo, tá? E a cachaça. Tá? Então, sim, aqui no quilombo onde o judeu tucueiro, né, tinha esse local onde ficava, só que depois teve uma invasão e tocaram fogo, eliminaram esta torceira de tucum, aonde a gente sabia que lá morava uma família surupira. Uma crendice forte dentro da comunidade. Vai lá, Gabriela, pode fazer a pergunta. Obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer primeiro o pai Clemilson. Muito obrigada por compartilhar com a gente uma parte tão cara da sua vida, que o senhor até se emociona. Muito obrigada. Eu também gostei de ouvir a sua história, porque o senhor tem alguns momentos, né, de troca de terreiro. Eu não entendi direito, é isso que eu quero perguntar, troca de religião. Me parece que o tambor de Mina, ele é uma religião diferente da Umbanda. E aí eu não entendi a diferença. Eu queria que o senhor pudesse me esclarecer isso. Gabriela, né? Isso. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Então, Gabriela, a Umbanda é uma religião, um segmento da religião afro, mas nascida no Brasil, né?
nascida no Brasil, por necessidade dos caboclos, então visto pelo candomblé como eguns, como caboclo sem batismo, visto pela igreja, pelo kardecista, como seres inferiores, visto como no catolicismo como desencarnados que vagam, tá? Mas o caboclo da Sete Encruzilhada vai lá e diz que não, que eram seres que precisavam trabalhar em prol dos seres que estão nesse plano aqui terreno, que precisavam evoluir, tá? Então tá, quem seriam eles? Os índios, tá? Os nossos índios brasileiros, os nossos negros escravizados que estiveram aqui no Brasil, tá? Crianças e bastante brasileiros, né, que desencarnaram aí no início da colonização e que, de uma outra forma, retornaram para evoluir, precisaram retornar para evoluir. Tá? Então, a nossa Umbanda, nós cultuamos os encantados, tá? A encantaria, os caciques, os pretos velhos, o herê, as crianças, né, no caso mesmo, os ciganos, os hindus. A Umbanda agrega todo estas colônias, estas tribos que não eram atendido até então no candomblé, né, com os católicos, nem muito menos com os kardecistas, tá? Então a Umbanda agrega todos, certo? Mas com culto direcionado a encantados. O tambor de mina é um culto direcionado aos voduns, tá? Aos voduns, que é muito forte no Maranhão, na verdade, aqui é a bandeira do Maranhão, o tambor de mina, né? Então, a Umbanda, quando vem para o Maranhão, eu costumo dizer para os médicos da minha casa, é um dito meu, na nossa casa, que a Umbanda no Maranhão é difícil da gente levar, porque os próprios encantados estão totalmente acostumado com o tambor de mina. Então, ele chega dentro da nossa Umbanda, dentro dos terreiros da Umbanda, totalmente com a energia do tambor de mina. Tá? Então, é difícil a gente levar a Umbanda, mas a gente se sobressai. Então, eu não troquei. Tá? Eu só aderi à minha Umbanda, tá? O tambor de mina. Eu só era encruzado com encantados e adentrei o tambor de mina e dali fui iniciado para o Vodum, tá? Que no caso é um Vodum no caminho de Oxóssi, tá? Então eu sou iniciado desde 2021 dentro de uma casa de tambor de mina, mas a nossa casa do Coelho Grande tem essas duas vertentes. O tambor de mina, tá, que nós estamos iniciando agora, e a Umbanda. Tá? Entendi. Obrigada, pai. Boa noite. Obrigada, Boa pai. noite. A Natasha quer fazer uma pergunta? Pode perguntar, Natasha. Oi, pai, boa noite, sua bênção. Eu queria, primeiramente, agradecer por essa fala, que eu acho que foi, assim, muito enriquecedora. Eu também sou do Tambor de Minas, sou iniciada aqui em Belém, numa casa que descende do Maranhão, então, ouvir a sua fala, para mim, assim, é de grande importância. Eu sou orientanda do professor Diogo, e eu estudo uma entidade que é muito cultuada aqui no Pará, e principalmente no Maranhão, que é a Dona Mariana. Então, ver o senhor falar com muita emoção da sua entidade me emociona muito também, porque eu acho que me atravessa de certa forma, porque só de falar da Dona Mariana, eu também sempre me emociono, lembrando de toda essa jornada
que a gente sabe que para chegar até aqui não é fácil, e que é com a companhia deles que a gente consegue, né? Então, rememorar toda essa jornada sempre é muito emocionante, né? E aí, eu queria perguntar assim, para o senhor, se o senhor pode falar um pouco para a gente da história dele, porque eu me interesso muito por essa questão da história dos encantados, de como foi o encantamento deles, de como eles relatam que aconteceu. Aí eu não sei, porque, claro, também respeitando os segredos da sua casa, respeitando os seus fundamentos, né? Se o senhor puder falar um pouco, eu agradeço. Natália, Natasha. que Oxá se abençoe, minha filha. Natasha, também estou numa casa do Tambor de Minas, onde Dona Mariana é uma matriarca de suma importância, né? A gente festeja agora dia 1º de maio, que é a casa de Pai Itaparandi, Pedra de Encantaria. Se vocês puderem depois, busquem, tá? Para vocês conhecerem a nossa casa. O Ileaxé Otaolé, Pedra de Encantaria, tá? Nós temos um rito muito, muito lindo em homenagem à Dona Mariana, agora no dia 1º de maio. É uma ritualista de pagelança, o dia todo, mas muito bonito. Se vocês puderem ir lá, olhar as redes sociais, tá? Fique à vontade. Então, tá. Encantaria do meu pai Surrupira. Tá? Aqui nós temos no Maranhão um lugar, tá, de muito encantamento, tá? Onde muito, 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 muito. É um lugar que fica entre a ilha, Saída do Pão Açu, onde fica São Luís, e o litoral, Alcântara, tá? Nós temos o Porto de Itaqui, que é um porto comandado por Rainha Ina, certo? E na proximidade desse porto, nós temos um lugar chamado Burqueirão. Tá? Então, uma das falas dos mais velhos, que Rei Surrupira é encantado no Burqueirão. Tá? Existe um ponto que ele canta assim: eu sou Surrupira, eu sou malvadão, eu sou encantado lá no Boqueirão. De um lado eu trago São Pedro, de outro eu trago São João. Eu sou afilhado da Virgem da Conceição. Então, tem esse dito dos mais antigos, que uma das encantarias dele seja no Boqueirão. Tá? Existem outras falas que falam que ele, tá, da casa onde eu vim, existe uma fala que Rei Surrupira é o vigia das estradas que vão para as encruzilhadas. Tá? Então, dentro da minha casa, existe uma relação muito forte entre a família de Rei Surrupira, entre os Surrupiras e o caminho das encruzilhadas, tá? Ele canta da nossa casa que ele é o ronda da estrada que vai para a encruzilhada, tá? Então, Rei Surrupira tem essa encantaria no Boqueirão, tá? Mas eu já vi também um ponto que vem daí, da região de vocês, que fala que ele veio dos Centros da Mata, que Araputi é o lugar dele, né? Aí, bem nesse momento, eu fico imaginando que deve existir vários clãs de Surrupiras, tá? Que deve existir, como Mãe Helena, lá no Quilombo, onde é a sede do Tuncoeiro Grande, me fala que existe família de Surrupiras diferentes, tá? Esses que moram na beira do mangue, esses que habitam o centro das matas, que são os vigias dessas matas, né? Então, eu tenho essas duas falas de encantaria.
Agora, a minha, como médio de Rei Surupira, tá? A minha. Acredito nessa encantaria dele do Boqueirão, tá? Mas eu tenho a minha vertente que ele me disse, que ele me falou, que ele me mostrou, tá? Natasha, ele me mostrou a família dele, tá? Me mostrou a bandeira dele, tá? Nós temos a bandeira dele, da forma como ele mostrou, dentro da nossa casa, tá? Qualquer ritual que existe na nossa casa, primeiro que sai de dentro do barracão para fora é a bandeira dele, para ser hasteada lá de fora do barracão, para dizer que ali é uma casa de Surupira, tá? Nós temos a marcação das cores dele, como ele pediu para nossa casa, como ele queria, como sendo ali um dos elos fortes entre ele e a nossa casa, tá? E me fala da encantaria dele nas matas, tá certo? Porque a gente tem aquela versão de Surupira, do pé para trás, que tem o cabelo vermelho, tá? Tem os olhos de fogo, que não é nada disso, tá? Não existe. Isso eu vejo mais como a parte folclórica do Curupira, certo? Mas, sim, eu tenho, sim, sei sim da encantaria do Rei Surupira, da forma que ele me ensinou, da forma que ele me disse. Tá bom? É uma coisa que eu não vou poder falar, tá? Mas nós temos aqui essas duas falas de pessoas mais antigas, do Boqueirão e do Centro da Mata Muito Escura. obrigado. E ele faz relatos para o senhor, em cima do senhor, de quando ele vivia em terra, ou ele não costumava... Porque o senhor falou que ele pouco vem, né? Pouco fala. Ele não faz relato de se ele teve uma vida, se ele teve... Eu tive um irmão, um médico que passou pela casa da minha mãe, que ele também era de Rio Surupira, tá? E às vezes que eu vi ele incorporado com ele, eu me aproximei para conversar, porque eu tinha muita curiosidade, tá? E todas as vezes que ele cantava, ele falava que ele era um preto nagô, tá? Preto nagô. Então, eu também tenho um estudo de uma pessoa que no blog dele que fala de Rei Surupira vindo do povo banto, né? Na verdade, eu nunca tive essa liberdade. Eu me sinto um pouco coagido pelos momentos que eu tenho de conversa com ele, de perguntar a ele essas diretrizes da vida dele, tá? O meu respeito é tão grande que eu fico assim, não me sinto à vontade para perguntar, para indagá-lo, de saber a vida, porque para mim eu me acho completo, só com a presença dele. Muito obrigado pelas... Obrigada. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu posso passar a palavra para o professor para a gente já caminhando para o final dessa noite. E eu quero agradecer muito ao pai Clemilson pelas falas. Muito obrigado também por aceitar participar dessa noite no Museu Surupira. E eu agradeço mais também a todos que estão presentes. A Asa está perguntando aqui, deixa eu ver, boa noite, se o pai Clemilson puder responder, qual a relação do Surupira com os espinhos? Os Surupira são rei dos espinheiros, rei das matas do espinhal,
né? Todas as matas que tem espinho, uma da relação maior, é uma das formas, ele como vigia, ele como ronda da mata, é uma das formas de impedir, tá? De impedir o adentrar de pessoas, de caçadores, de algo que possa prejudicar a mata, de adentrar as matas, né, os espinhos, tá? De dificultar o transitar dentro das matas, principalmente as matas mais profundas. Então, as surupiras são reis dos espinhos e tem esses espinhos como aliados, como armas, tá? Para impedir o adentrar as matas. Obrigado, pai. Então, vou encerrar aqui, agradecendo a Jennifer, te agradecendo muito, né, sua bênção de novo, né, e que foi muito produtivo para a gente, né, a gente vai estar trabalhando em cima desse material, né, lembrando que as noites do Museu Surrupira não são as regravações, a gente coloca no nosso canal no YouTube, também a gente usa como fonte das nossas pesquisas, né, então também esse material vai ser usado aí para a produção de artigos, né, de trabalho de conclusão de curso, dissertações, né, conforme for apresentando. Então, agradecer e dizer que foi bem esclarecedor para a gente, né, cada relato que a gente tem de Surrupira, a gente vê o quanto é complexo essa família, né, esses grupos, né, e a gente vai cada vez mais tentando saber um pouquinho mais, né, e tentando, né, fazer com que as pessoas conheçam também, né, tanto Surrupira como outros encantados, né, que eles não sejam esquecidos aí nessa nossa correria do dia a dia de hoje, né, nessas novas realidades, né, a gente não pode perder, né, as nossas raízes. Diogo, é uma família difícil de diálogo. Talvez muitas pessoas não sabem sobre os Surrupiras porque eles próprios são muito restritos no eu deles, na família deles, tá? Então é muito difícil tu ver um Surrupira sentado para estar conversando, para estar falando da família dele. Por mais que esse caboclo que esteja agregado em outra família, esteja mais brando, mais cordial, de mais conversa, mas é muito difícil tu ver ele falar da família dele mesmo, dos Surrupiras. Opa. Então, agradeço, pai, vou encerrando aqui. Aí eu vou pedir como a Djane de Oxalá, pediu para você encerrar cantando para o seu pai, Oxóssi, né? Nazaré, você está tentando falar alguma coisa? Não está abrindo e não estamos conseguindo. Sim. Para falar da palmeira, que ele fala que lá é tucum, né? Aqui na nossa região, a gente tem essa palmeira que ela tem muito espinho, que começa desde o tronco, as folhas é coberta de espinhos, espinhos grandes. Mas aqui a gente chama essa palmeira de mucajá, mucajazeiro. A gente conhece ela para cá como mucajazeiro. Eu vou estar mandando uma foto para vocês do pé de tucum da gente, tá bom? E eu queria também agradecer aos filhos do Tucoeiro Grande que estavam presentes conosco, ao pai Odivan, que é o meu irmão, que estava aqui também presente conosco, e a todos que estão presentes, né? Agradecer principalmente pelo convite, tá? Desculpa se não fui muito claro nas informações. Como eu falei ainda agora, é uma família de poucas informações, tá? Então a gente só pode falar o que nos é permitido, tá? Eu vim desde quando eu recebi o convite,
eu venho conversando, indo lá no Tuncoeiro Grande, que é uma área cercada por pé de tucum, tá? O local, o quilombo da gente é um quilombo muito bonito, e de muito verde ainda. Então, venho esses dias todos conversando, pedindo permissão para ele, pedindo permissão se eu poderia falar, o que eu poderia falar, o que eu não queria, o que eu não podia. E é isso, eu não tive permissão de falar muitas coisas, tá? Mas eu espero que tenha contribuído com o grupo, com o estudo de vocês, tá bom? Muito obrigado, pai. E aí vai atender o pedido da Vou sim. Rádio Obrigada. Oxóssi? Temos um ponto que é da nossa casa mesmo, tá? Do nosso ilê, do nosso terreiro, que diz assim: Tuncoeiro Grande, onde é minha morada? Tuncoeiro Grande, lá que é minha morada, meu pai é guerreiro, tem a coroa de espinhos, e seu reinado fica no Tuncoeiro, meu pai é guerreiro, coroa de espinhos, e seu reinado fica no Tuncoeiro. Essa é um hino da nossa casa, trago por uma surrupira, tá? E que levou o nome da nossa casa a ser conhecido. Opa, obrigado, pai. Obrigado. Né? Obrigado vocês também. Foi maravilhoso o encontro, muitas informações aí para a gente processar. Tchau, boa noite a vocês, que meu Pai Oxóssi abençoe a todos. Boa Boa noite, noite a gente. todos.